Olá, me chamo Giovana De Angelo Calabrese. Estou no 5º semestre do curso de Pedagogia pela Universidade de São Judas. O meu estágio é voltado para o público EJA, para Educação de Jovens e Adultos, e está sob orientação da professora Cristiane Simões. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como desenvolver a ortografia no nosso aluno EJA. Bom, antes de começarmos a falar do desenvolvimento da ortografia, eu vou dar uma pequena retomada no material anterior. Eu dividi em 3 vídeos o material sobre o estudo da psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Estudo esse que consiste no processo de aquisição da escrita, sendo dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a pré-silábica, a segunda é a silábica, a terceira é a silábica alfabética e a quarta a alfabética. No último vídeo dessa sequência, expliquei que o aluno chegar na fase alfabética não significa que já tem o domínio da ortografia das palavras. Portanto, o vídeo de hoje darei algumas dicas para desenvolver a ortografia, a grafia correta das palavras em nosso aluno EJA. Mas aí você me pergunta, o que é ortografia? Ortografia, de acordo com o dicionário, é o conjunto de regras estabelecidos pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, o uso de sinais gráficos que destacam vocais tônicas, abertas ou fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação esclarecedoras de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções, entre outras coisas. Este trecho foi retirado do material Ortografia na Sala de Aula e é um trecho de Moraes e Silva. Como concebemos o ensino da ortografia? Essa é uma questão importante, já que existem, segundo nossa compreensão, pelo menos 3 modos distintos de respondê-la. Em uma primeira concepção, que costumamos chamar de tradicional, o ensino de ortografia aconteceria mediante a repetição e a memorização, sendo essa a abordagem bastante conhecida entre nós. Em outro extremo, encontramos as orientações ligadas à ausência de ensino, ou ao ensino assistemático da ortografia na escola. Essa segunda concepção, muitas vezes tida como progressista, parece-nos desastrosa. Deixa-se de ensinar e continua-se cobrando a correção ortográfica, não assumindo nenhuma nem outra posição. Consideramos uma terceira perspectiva, segundo a qual a escola deve ensinar ortografia, mas tratando-a como um objeto de reflexão. Portanto, segundo o material de Moraes e Silva, podemos compreender que existem 3 diferentes tipos de exercícios de ortografia, sendo os exercícios de memorização, de reflexão e de sistematização. Os exercícios de memorização são os mais tradicionais. Normalmente levam o aluno a copiar as palavras para assim memorizar a grafia delas. Por exemplo, podemos pedir para, dentro de um texto, o aluno selecionar algumas palavras e reescrevê-las, como também circular palavras iguais dentro desse mesmo texto, ou até preencher lacunas de um segundo texto com palavras presentes no primeiro texto. Já os destinados à reflexão são os exercícios que fazem o aluno refletir sobre a grafia das palavras, não apenas memorizando-as. Algumas atividades que podemos aplicar aos alunos para que desenvolvam a reflexão da grafia são realizar pesquisas, comparar e diferenciar a escrita de determinadas palavras e agrupar palavras de um mesmo texto a partir de uma constatação analítica
do princípio gerativo, ou seja, que haja a mesma regra de grafia, como por exemplo, agrupar palavras que sejam escritas com SC, como crescente e adolescente, ou palavras que tenham o NH, como minha, ou também palavras que tenham a regra do M, com o M antes do P e B, e assim por diante. Já os exercícios voltados à sistematização são aqueles em que o aluno, após diversas atividades de memorização e reflexão, consegue consolidar a regra de alguma correspondência fonema-grafema que está sendo trabalhado em sala de aula. Nesta categoria, o aluno escreve com segurança palavras que, para ele, eram completamente desconhecidas, visto que já tem internalizado e compreendido suas regras ortográficas. Algumas atividades de sistematização são completar palavras já previamente sabidas, corrigir palavras erradas dentro de um texto proposto pela professora ou até mesmo pelo amigo do grupo ou em grupo, e diferenciar palavras com alguma regra, como por exemplo a regra do X e CH. Para nós, professores, obtermos êxito no processo de desenvolvimento da ortografia do nosso aluno EJA, é necessário desenvolvê-lo de maneira integral, ou seja, tanto no campo da leitura como no campo da escrita, sendo necessário propormos atividades que incentivem o aluno a tal, a tanto desenvolver-se na parte da leitura como na parte da escrita. Trouxe algumas ideias de atividade que desenvolvam o nosso aluno no âmbito da leitura de maneira integral. Tentar ler antes de saber efetivamente, ou seja, o aluno vai ler pela indução o texto proposto pela professora. Após essa leitura por indução, a professora pode fazer um comparativo com o que o aluno entendeu do texto com o texto realmente escrito. Pode ser que o aluno EJA, por ter bastante conhecimento das palavras, consiga fazer a leitura corretamente do texto, como pode ser que ele leve a leitura para um outro caminho que o texto realmente produzido. Levantar estratégias que induzam os alunos a levantarem hipóteses sobre o que está escrito, ou seja, instigar os nossos alunos, perguntar sobre personagens, perguntar sobre o enredo da história, perguntar sobre dado momento do texto, perguntar sobre a receita, perguntar sobre a lista de compras, fazer perguntas que induzam o nosso aluno a perceber o que está escrito no que lhe foi passado. Estabelecer correspondência entre parte do texto repetido de cor e partes do mesmo, ou seja, trazer fragmentos de um mesmo texto já conhecido pelos alunos que eles não lembram. Às vezes, os alunos podem induzir um texto por já ter internalizado parte dele. Então, trazer fragmentos diferentes do mesmo texto para que ele entenda a montagem dele. Discutir entre grupos discordâncias sobre as relações entre o oral e o escrito, ou seja, como por exemplo, no realismo nominal. Induzi-los a saber que há diferença entre o tamanho do animal e a palavra de seu nome, como por exemplo a formiga, que é um animal pequeno e eles induzem ser uma palavra pequena, ou o boi, que é um animal grande e eles induzem ser uma palavra grande. Usar dos conhecimentos da correspondência entre fonema e grafema para localizar fragmentos em um texto, como em listas de mercado ou textos do cotidiano de cada um, ou seja, pegar palavras pré-conhecidas pelo aluno presentes no texto proposto e pedir para que ele retire-as, ou seja, ressalte-as, para sabermos qual palavra ele já tem conhecimento. Além das atividades de leitura,
também trouxe atividades para desenvolver o âmbito da escrita no nosso aluno EJA. Assim como ler antes de saber é importante, escrever antes de efetivamente saber escrever também é muito importante. Isso quer dizer que estamos induzindo o nosso aluno ao acerto através do erro. Quando o aluno escreve repetidamente diversas palavras ou a mesma palavra, ele consegue chegar ao êxito. Interpretar a escrita produzida individualmente ou em grupo, ou seja, pegar atividades em que o aluno escreva sobre o seu cotidiano, interpretação de texto, qual é a personagem, o que ele está sentindo, fragmentos de uma receita, fragmentos de uma lista de mercado e assim por diante. Comparar sua própria escrita, grafia, com as dos demais alunos da sala. Ou seja, comparar a grafia de determinada palavra com os demais colegas, saber se escreveu de forma correta, se o aluno escreveu de forma errada, assim trocando experiências, trocando saberes e se corrigindo entre si. Controlar o que já está escrito e o que ainda falta escrever para completar uma sentença, que consiste em fazer com que o aluno consiga desenvolver uma sentença sem ficar repetitivo, sem repetir o começo, sem repetir palavras e que ele consiga expor a ideia dele sem que haja divergência de palavras. Propor alterações no que já foi escrito pelo colega, coordenar ações de escrever determinada palavra e checar o que foi escrito. Ou seja, assim como comparar a sua escrita com a do amigo é importante, também é importante que haja a troca. Assim, ele corrigindo, ou o amigo corrigindo também, ou o grupo corrigindo o trabalho do outro grupo, as palavras do outro grupo, para que assim eles troquem experiências e saberes também. Eles podem tanto perceber que estão grafando alguma determinada palavra errada, como perceber que o colega também está grafando, e assim percebendo as regras da ortografia. É muito importante atrelar o desenvolvimento de ambos os campos, leitura e escrita, para obter êxito no processo de aperfeiçoamento da ortografia do nosso aluno EJA. Assim, ele será desenvolvido por completo. Bom, fiz um levantamento de material para esse vídeo de hoje nas seguintes referências: Ensinar a ler e a escrever na EJA, proposta de planejamento de atividades de ensino do sistema alfabético, utilizando nomes próprios e diferentes gêneros textuais. É um material de Marinalva e companhia para o mestrado profissional em práticas em educação básica, do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Também utilizei fragmentos do artigo de Vinícius Vieira, A ortografia nos livros didáticos da educação de jovens e adultos das séries finais do ensino fundamental, da Universidade Federal de Ceará de Fortaleza. Desse texto, retirei algumas definições. A citação de Moraes e Silva retirei do material da Prefeitura Ortografia na Sala de Aula. É um material voltado para a educação de jovens e adultos. Bom, e chega ao fim o ciclo de 4 vídeos sobre a educação de jovens e adultos. Espero ter ajudado você, educador, você, aluno da EJA, você, estagiário, você, aluno da Faculdade São Judas e tudo mais. Gostaria de agradecer a professora Cristiane Simões. E é isso. Muito obrigada a todos. Ao que precisarem, estou aqui. Um beijo!